Amém. Boa noite. Deus abençoe mais uma vez, né? Meus irmãos, graças a Deus, que o Senhor possa estar sobre tua vida, sobre tua família. Nós temos aproveitado cada momento, né? Para estar orando, colocando diante de Deus as famílias. E eu gostaria de fazer isso agora mais uma vez. Nós temos alguns irmãos, irmãs que estão enfrentando problemas assim graves de enfermidade e nós queremos estar colocando a vida deles diante do Senhor, amém? E o pessoal que está com a gente aí na live também, coloca aí o seu pedido de oração. Como nós estamos, né, na semana de oração, os irmãos lá que participam também vão colocando os pedidos. Então eu gostaria de que nesse momento, né, nós estivéssemos levantando um momento de clamor, um momento de oração. Tem um missionário, amigo nosso, que está aí do outro lado do mundo e nesse momento enfrentando a luta também da enfermidade, está na UTI com esse vírus. Outros irmãos aqui da igreja, irmãs que começaram o tratamento, fazendo quimioterapia. Irmãos que a gente tem ido visitar, que também estão passando por enfermidades, diagnósticos bem difíceis. A princípio parece, né, como está um tempo de epidemia, que o único problema no mundo é esse vírus. Quando na realidade existem muitas coisas, muitas demandas, muitas dificuldades. Mas nós cremos que Deus é sobre todos, né, irmãos? Poderoso. Então vamos levantar um momento de oração. Apresente agora. Coloque diante do Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, as famílias. Colocamos, ó Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando a luta da enfermidade. Meu Pai, no nome de Jesus, que seja quebrado o jugo da enfermidade sobre a vida dos nossos amados. Meu Deus, irmãos que nós amamos, gente que faz parte da nossa história, da nossa vida, nós estamos em comunhão no Espírito com eles, e nós clamamos agora, visita-os, Pai. Deus, nesse tempo, nesse momento, nós estamos clamando como igreja, todos juntos, por um milagre, que venha um milagre de Deus. Cremos, ó Senhor, que o tumor pode desaparecer, que esse vírus, Pai, perde a força, não tem a autoridade. Em nome de Jesus, nós clamamos que a mão poderosa do Senhor, a mão poderosa do Senhor vem agora. Meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Visita, Pai, toda a tua igreja, visita todo o teu povo, põe a tua mão em nome de Jesus. Oh, meu Pai, aqueles que nós podemos citar o nome, e aqueles que nós não temos como citar o nome, pedimos que o Senhor visite-os. Meu Deus, opera agora. Clamo, Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão poderosa. Quebra o jugo da enfermidade. Quebra todo o jugo de miséria. Quebra todo o jugo da rebeldia, da frieza, da indiferença. Põe a tua mão, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, visita poderosamente o teu povo, meu Pai. Visita agora, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos. Deus, nós apresentamos aqueles que estão desempregados, profissionais liberais, aqueles que são empreendedores. Meu Deus, põe tua mão, que essa vida tenha equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, para viver cada momento, para poder esperar o momento da ação de Deus. E, ó Pai, nós estamos pedindo, como igreja tua, como povo teu, nós pedimos, Senhor, supre em glória, abençoa, abre as portas, opera um milagre no nome de Jesus sobre essas vidas. Surpreende os teus servos e as tuas servas, agora, Pai, com uma provisão especial, com uma resposta
resposta especial, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos e nós pedimos, ó Pai. Nós cremos nisso. Meu irmão, você que está em casa, você que está aqui, ponha a sua mão sobre o seu coração. Dizendo, Deus, toca na minha vida. Toca na minha vida. Toca em mim, Senhor. Faz a tua obra em mim. Me visita agora com a tua presença. Senhor, que a visitação do teu Santo Espírito venha sobre minha vida agora. Em nome de Jesus, com esse toque poderoso do alto. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos o teu povo agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero levar você para o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Nós, irmãos, vivemos um tempo especial, não é? Mas eu quero dizer para você que apesar de vivermos um tempo de diferencial, o Senhor tem a provisão para o nosso tempo, tem a resposta para o nosso tempo. E nós encontramos na palavra de Deus a direção especial. Encontramos na palavra de Deus aquilo que nós precisamos. Eu gostaria de refletir com os irmãos, na realidade, no capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Eu vou começar pelo capítulo 18, só para situar você, e depois eu quero falar do pano de fundo, não é, que nós temos nesses 3 capítulos com o profeta Elias. O profeta Elias que foi arrebatado num carro de fogo ao céu, deixa o Eliseu como seu sucessor, o homem de Deus que abala Israel, que confronta uma situação, uma circunstância impressionante. O capítulo 18 começa assim. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias era um homem que temia muito ao Senhor. Pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu. 50 numa caverna e 50 em outra. E os sustentou com alimento e água. Acabe disse a Obadias, vai pela terra, todas as fontes das águas e a todos os rios, e pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Distribuíram entre si a terra para percorrerem, e foram a sós, Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando Obadias já estava a caminho, Elias se encontrou com ele. E Obadias o reconheceu, se prostrou em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? E ele lhe respondeu, sou eu. Vai e dize ao teu senhor, Elias está aqui. Ele, porém, disse, o que fiz eu de errado para entregares o teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem reino por onde o meu Senhor não tenha mandado te procurar. Quando eles diziam, aqui não está, eles faziam jurar que não os havia achado. Agora tu dizes,
vai e dize ao teu senhor, Elias está aqui. E poderá acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde. E quando eu der a notícia a Acabe, e ele não te achar, ele me matará. Mas eu, o teu servo, temo o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não disseram ao meu Senhor o que eu fiz? Quando Jezabel matara os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 em uma caverna, 50 em outro, e os sustentei com alimento e água? Agora tu dizes, vai e diz ao teu senhor, Elias está aqui, ele me matará. Então Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, e em cuja presença eu estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, e lhe contou isso. E Acabe foi e se encontrou com Elias. E quando Acabe viu Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a tua família, a família do teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos balins. Agora, ordena que se reúnam a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todo o Israel e todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo, só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-nos em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu, está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Que coisa, não é? Conhecemos a história até aqui. Conhecemos esse episódio. Conhecemos esse momento. Irmãos, o que eu gostaria de falar para você é, nós estamos aqui. A igreja do Senhor está aqui nessa terra, está aqui nesse mundo. Nós estamos aqui. Essa é a diferença. Elias, ele é um dos grandes homens de Deus no Antigo Testamento, nós conhecemos, lemos. Elias tem o seu ministério 9 séculos antes de Cristo. Ou seja, 900 anos antes de Cristo. E ele é levado então a confrontar a situação e a circunstância. E eu creio que é muito importante e pertinente a gente começar a falar disso agora, porque Elias ele tem que confrontar os profetas de Baal. Se você for ler o texto demoradamente, você vai ver que são os profetas de Baal e tem mais os de Aserá. São 450 mais 400, são 850 contra 1. E eu acho interessante que o Elias ele diz assim para o povo, até quando que vocês vão cochear, e aqui o texto aqui diz, até quando que vocês vão estar de uma forma titubeante, ou seja, meio para lá, meio para cá, entre dois pensamentos. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem Baal. Ou vocês estão com Deus, ou vocês não estão com Deus. E eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que está nos cobrando isso. É um tempo que está nos levando graças a Deus, você é um crente top de linha, como diz o pastor Jeremias Pereira.
Mas muita gente está precisando desse avivamento, de realmente ter compromisso profundo e sério com o Senhor. Deixar a superficialidade, deixar de ter só uma casquinha para realmente engrossar na presença de Deus. E Elias chama o povo todo, e veja que a resposta do povo, ela é uma resposta interessante. A primeira ele diz, então, vocês escolham. Afinal, até quando que vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sigam a Baal. E Baal significa aqui o mundo. Tudo que diz respeito ao mundo é o mundanismo. Agora, se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Sabe qual foi a resposta do povo? Silêncio. Ninguém falou nada. Ninguém teve coragem de confrontar. Ninguém teve coragem de assumir posição. Vivemos numa era assim, meus irmãos. Em um tempo assim. Quando você pergunta, porque vivemos na época do politicamente correto, na época da distorção de toda a essência, de toda a intenção. E quando alguém expressa a sua posição, ele já logo consegue uma chuvarada de críticas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não estou falando aqui de ideologia política. Eu estou falando aqui do Evangelho de Jesus Cristo. E quando você pergunta algo, a pessoa diz, eu não sei, eu não sou contra nem a favor, nem muito pelo contrário. Aí você fica, mas o que quer dizer isso? Não entendi, qual é a sua posição? É em cima do muro logo. E esse povo, ele tem uma série de problemas, ele tem uma série de medos, de pavores. O primeiro pavor deles é que Jezabel está matando gente. Se você for pegar o capítulo 16 e 17, você vai encontrar o texto falando que o rei do momento, que é o Acabe, ele foi tão terrível que ele foi pior e fez mais maldades do que seus antepassados e do que o seu pai. E para desagradar a Deus, ele casou com uma mulher sidônia. Ele casou com Jezabel, que era uma sacerdotisa também do Baal. E ela traz então essa prática abominável para Israel. E o rei de Israel já casou com a pessoa errada e já casou fora do contexto de Deus, de não se misturar. E aí então, ela acaba sustentando, mantendo os profetas de Baal. E você vê que o Obadias é um homem temente a Deus. O texto diz, no capítulo 18, que Jezabel matou e exterminou os profetas do Senhor. Ela promoveu um massacre sistemático dos homens de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você que nos está assistindo em casa, Jezabel quer matar você. Mas às vezes não é matar somente, vou falar hoje, não é matar fisicamente, mas é matar espiritualmente. Tinha muita gente que estava muito bem espiritualmente e hoje está morto. Nem se mexe. É um zumbi gospel. Consegue falar muito de teologia, consegue falar muito de filosofia, mas não consegue falar nada de Deus. Não consegue ter uma centelha, um lampejo da graça e do mover de Deus. Isso é matar um ministério. Isso é matar alguém. Jezabel quer matar os profetas de Deus. O contexto do profeta ele está de costas para Deus, recebeu a palavra de Deus e traz a palavra para o povo. O sacerdote é aquele que vê o povo e vai até a presença de Deus para levar a petição do povo, a situação do povo para Deus. Mas o profeta é aquele que fala, que ministra o povo. E Jezabel faz o quê? Mata os profetas, para que o povo não tenha mais palavra profética, não tenha mais palavra de edificação, não tenha mais sabedoria, não cresça, não amadureça, não seja discipulado, não tenha estrutura, não saiba como lidar com essa vida. Porque Jesus já nos preparou para viver a outra vida. Mas a palavra profética nos ensina a viver aqui, como nós devemos viver aqui, como tem que ser a nossa conduta aqui. E o Obadias, ele se compromete, eu acho interessante. Quando estão exterminando sistematicamente os profetas, sabe o que ele faz? Esse cara, eu falei assim, esse cara era forte. Quero conhecer ele quando chegar no céu. O número para ele é 100.
Ele salvou 100 profetas. Talvez é o que ele conseguiu. É o que ele podia. Esconde 50 numa caverna. A pessoa que quer esconder 50 pessoas? É difícil, né, Janô? Colocou 50 numa caverna e colocou 50 na outra. E sustentou com água e pão. Trazia alimento para eles. Ele disse assim, é o que eu posso fazer, mas eu vou segurar essa onda. E ele fazendo isso, ele estava também se expondo. Porque se a mulher estava matando indiscriminadamente, podia matá-lo também. Uma coisa impressionante. Que Deus abençoe, né? Surjam muitos Obadias no nosso meio. Que vocês sejam Obadias. Para socorrer homens e mulheres de Deus que estão por aí, precisando de suporte, que estão sendo sistematicamente perseguidos. Que bênção. Que você possa ser um Elias para confrontar o estado, a situação, as circunstâncias. O texto fala que Elias vê toda aquela situação e ele diz, eu não posso viver com essa situação. E aí então ele vai lá e faz frente. Que bênção, irmãos, quando nós chegamos a um ponto onde dizemos, eu não posso mais viver assim, eu tenho que lutar, eu tenho que me envolver para esta situação ser transformada. E você vai até o Senhor e diz, Deus, eu não aceito mais isso, mas eu vou orar e clamar e jejuar e buscar até que Deus mude. Que aconteça isso dos nossos corações. Porque esse povo que Elias chama, ele diz, vem aqui, para onde que vocês estão indo? Vocês continuam com Acabe? Vocês continuam com Jezabel? Vocês acreditam que Baal é Deus? Ou vocês acreditam que Deus, o nosso Deus é o nosso Deus? E eles calam. Não tem forças. Não tem coragem. Tem medo. Não querem se comprometer porque significa colocar em risco a sua própria vida. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que quem perder a sua vida por amor a Ele, salvará, achá-la-á. Aí começa a vir o que é vida eterna, e o que é a vida natural, e o que é a vida sem Deus. E Elias faz essa pergunta e ninguém fala nada. E aí, glória a Deus, sabe o que ele faz? Ele toca para frente. Para Deus me deu uma instrução. E ele diz assim, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos precipitar uma crise. Irmão, a minha oração, eu vou falar para você, estou orando por isso. É que Deus comece a precipitar uma crise. Você acha que está uma crise? Não está não. Isso está pequeno. Começam a mandar para mim nos vídeos, agora aí você viu o próximo sinal? Tem uma nuvem de gafanhoto. E aí todo mundo começa a mandar os vídeos. Depois do Covid, tem uma nuvem de gafanhoto que está lá na Argentina. Aí eu falei, e o povo todo não sabe que Jesus vai voltar? Ele que talvez uma coisa depois da outra vai acontecer. O pessoal está ficando espantado por quê? Está chegando agora, não conhece a palavra de Deus. E aí eu fui procurar. Achei interessante. Eu até anotei. É o nome científico lá dos bichos lá. Aí eles estão da fronteira do Brasil a 130 quilômetros. Aí o povo começou a dizer, né, na rede social, se o vento for para lá, se a chuva for para cá, se o clima for para cá, ele pode vir como pode não vir, mas ninguém sabe a cabeça de um grilo para que lado que ele vai. E a nuvem é enorme, e eles podem, assim, em 24 horas comer o equivalente ao que 350 mil pessoas comem em uma semana. Aí mostrando no mapa que se o vento der desse lado, se o vento der daquele, aí fiquei olhando. Mas e os crentes? Estão fazendo o quê? Mandando videozinho. Olha. Mandaram um monte para mim. Fiquei olhando aquilo. Aí eu falei assim, para que lado que é o sul? Falei assim, hoje eu preciso dessa live ensinar você
e ensinar você uma coisa. Está vindo uma praga? Talvez nós perdemos o bonde, perdemos o time. Está vindo a praga, está vindo a praga. Eu já comprei 3.000 máscaras, já tem 150 litros de álcool gel. Mas eu pergunto ao povo de Deus, você orou para a praga não chegar? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Eu vou ensinar você, eu peguei minha bússola. Aí eu peguei e falei assim, eu vou levar minha bússola hoje. Lá, essa aqui, simplesinha. Falei, então diz que está lá no sul os gafanhotos, né? Então eu preciso lá dentro da igreja, quando estiver no púlpito, ver para qual é o lado, para que lado que é o sul. Aí eu peguei a bússola aqui para achar, então eu vou pôr. Glória a Deus. Essa bússola aqui, tá. Aí eu achei, então, agora ferindo direitinho, o sul é para lá. Tá vendo? Tem um pessoal aqui com a gente aqui. O que nós vamos fazer? Sabe o que nós vamos fazer? Vamos mandar o gafanhoto embora. Você tem fé? Ou você vai pegar a lata de inseticida já? Psh, 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 psh. Irmãos, se nós como povo de Deus, não começarmos a usar as ferramentas espirituais que nós temos do poder de Deus, nós vamos se agarrar àquilo que o mundo se agarra. Nós vamos agir igual o mundo age. Por isso que o negócio está na situação que está. Porque a primeira coisa que o pessoal faz é o quê? É fazer igual o que o mundo está fazendo. É ser igual ao mundo. Sem absolutamente nenhum parâmetro diferente do mundo. É de lá que está vindo o problema? Aí eu coloquei, está aqui, encontrei o sul. O sul é para lá. Você tem fé para mandar embora uma nuvem de gafanhoto? Tem que falar, na Argentina comeu milho, comeu isso. Se vier no Brasil vai comer tudo, vai acabar com tudo. Vai nada em nome de Jesus, meu. Você precisa voltar a assumir a sua autoridade, meu irmão. Eu estou falando agora desse bicho, mas eu quero dizer com relação a tudo. A Bíblia diz, simples como a pomba, prudente como a serpente. Sim, você tem que tomar suas medidas. Mas se você se deixar refém das coisas do mundo, você esquece que você tem um Deus poderoso. Então não se aplica. Quem tem fé como um grão de mostarda, o monte se move. Isso não está valendo mais. Isso acabou. Claro que não. Deus continua o mesmo. Então junto comigo, você aí, você que está em casa, não sei como é que você vai achar qual é o lado do sul. Mas aqui a gente sabe, estenda a sua mão assim, ó. É para lá, ó. É naquela direção, ó. O sul, e aqui, ó. Pá. Estenda a mão, fala, Senhor, em nome de Jesus. Esses gafanhotos não vão entrar no Brasil, em nome de Jesus. Como aconteceu na praga do Egito, veio o vento e levou embora, sumiu com tudo. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, declaramos, como igreja do Senhor, levantamos a nossa mão, levantamos nossas mãos e damos ordem, na autoridade que há no nome de Jesus, que vai para o outro lado, não vai consumir. Gente que plantou, servos e servas de Deus, que plantaram, que lutaram, esse bicho, essa praga não vai chegar, em nome de Jesus, vai embora. Nós estamos te dando ordem, em nome de Jesus agora. Amém, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse é um exercício de fé. Tem gente que pode concordar, tem gente que pode acreditar, quem pode não acreditar. Cada um sabe, mas eu sei o que eu vou fazer isso, eu vou orar. É com relação ao vírus. Em nome de Jesus, esse vírus vai perder a força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque senão os crentes, e eu estou falando aqui para os crentes. No mundo eu não espero nada do mundo. Quem está adorando a Baal, o que eu posso esperar? Mas os crentes não estão vendo a hora de ter a vacina, para tomar logo a vacina e não morrer.
É. Mas não pensou um segundo, eu vou orar para esse vírus parar de ceifar vidas. Irmão, cada pessoa que morre sem Cristo vai para o inferno. Pelo amor de Deus, você esqueceu disso? Será que a gente esqueceu disso? E não morre só desse vírus, morre de tudo que é coisa. Uma pessoa que morre sem Cristo vai para a eternidade sem Cristo. Não adianta conjecturar. Porque esse mundo está nesse estado, nesta situação. O texto fala no tempo de Elias, irmãos, a situação era caótica. O rei Acabe colocou 10 tribos, tendo a religião oficial, adorar Baal. Era esse o meio que ele vivia. Essa era a história que ele vivia. Essa era a situação que ele vivia. Um país inteiro adorando a Baal. E adorar a Baal significava sacrifício de crianças. E eu comecei hoje então a pesquisar, né? Tentando encontrar, lógico que não tem dessa época imagens, né? Nem desenhos de sacrifício de crianças. Mas aí eu comecei a procurar quantas religiões pelo mundo afora ainda tem isso. E eu cheguei numas múmias de 3 crianças, 3 adolescentes, 13 anos, 9 anos e 7 anos, que foram sacrificadas num ritual há quase 500 anos atrás, no Império Inca. E acharam essas múmias. E você vê ali depois todo o processo dos arqueólogos, dos médicos forenses que estavam ali. Aquelas 3 crianças morreram na neve, mas num sacrifício. Foram sacrificadas a uma entidade. E eu comecei a ver aquelas imagens, as fotos, e eu comecei a chorar. Pensando, eles mataram 3 crianças oferecendo para um pseudo-deus. Falei, que coisa terrível. E elas preservadas, né, por causa da neve e por uma série de outros fatores. E eu fiquei pensando, que tristeza. Justamente os inocentes, justamente aqueles que não podiam se defender. As famílias perderam aquelas crianças. E nos dias de Elias, nos dias que Acabe era o rei de Israel, casado com Jezabel, as crianças eram exterminadas, eram executadas, eram sacrificadas a Baal, em rituais horríveis. E aí então Deus levanta um servo seu para tomar partido, para se mexer, para dizer, eu não concordo, eu não aceito. Deus vai ter que mudar esta situação aqui, e eu estou aqui disposto a ser usado por Deus para mudar esta situação aqui. E quando começa o negócio, no capítulo 16, ele fala algo para Acabe, e que eu tenho certeza que Acabe não leva a sério, porque senão tinha tentado matar ele na hora. Ele diz, ó, por 3 anos não vai chover, e só vai voltar a chover quando eu disser que vai chover. E por 3 anos não choveu. O cerco de Samaria foi uma coisa tão terrível, a fome foi tão terrível, que coisas absurdas aconteceram. E aí depois de 3 anos, que o Acabe procura, tenta achar Elias por todo lado, não encontra. Então Elias se apresenta. O rei, com toda a sua estrutura, com toda a sua plataforma, não consegue encontrar uma pessoa. Irmãos, quando Deus coloca alguém, quando você está no centro da vontade de Deus, o tamanho da confusão não importa. Deus supre, sustenta e garante você. O Elias já não tinha provavelmente mais nenhum amigo, não tinha mais nenhum relacionamento, porque quem se encontrava com ele estava colocando ele e a sua vida em risco. O próprio Obadias, quando vê ele, diz, meu pai é o Senhor. E Elias diz para ele, vai lá, avisa o Acabe. Ele diz, se eu for lá falar, ele me mata. O Senhor quer me pôr em risco. Só de ter estado contigo, eu vou ser executado. E aí ele vai lá para conversar e diz, hoje nós vamos resolver quem é Deus aqui. Depois de hoje, todo mundo de Israel vai saber quem é Deus. Depois de hoje, não vai ter mais profeta de Baal aqui. Depois desse momento aqui, vai ficar claro quem é quem. Se é Baal ou se é Deus. E o povo cala. E aí então nós conhecemos. Elias começa a fazer algumas coisas importantes.
alguns passos. Olha só. Versículo 30. Elias diz ao povo: cheguem-se a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Se você não tem referência, eu me assustei uma vez perguntando algumas coisas da Bíblia, muito simples para umas crianças. E eu pensava que elas tinham um conhecimento mínimo de Bíblia. E elas não tinham. Não tinham. Não sabiam. Fiquei assustado. Eu cresci aprendendo a palavra de Deus. A minha avó, já está na glória há muitos anos, minha avó materna, ela contava histórias bíblicas para a gente, com aquelas figuras de colar no flanelógrafo. Hoje isso nem existe mais. Aqui no Ministério Infantil eles têm como curiosidade, né? Porque aí hoje usa DVDs, usa outras ferramentas. Mas aquela ferramenta era a que minha avó tinha. E quando nós íamos para a casa dela, à noite, a gente pedia para ela contar. E ela contava a história. E colava aquelas figuras no flanelógrafo. E a gente queria pegar aquilo, ela não deixava, né? Porque era perigoso de estragar. Aí você pergunta para uma criança hoje em dia, que tem toda a tecnologia possível, e ela não sabe a história de Noé, e ela não conhece a história de Davi. Fica, meu Deus do céu. As pessoas não têm mais referência. O Elias, ele diz, vamos construir o altar, vamos reconstruir o altar que foi derrubado. Irmão, em cada casa, cada família, nós temos que ter o altar de Deus. Não significa ter um móvel lá, ou ter uma pedra, ou alguma coisa física. Mas altar de Deus, eu quero dizer, a sua casa tem que ter uma atmosfera da presença do Senhor, do ensino da palavra de Deus. Ninguém pode ter dificuldade de encontrar na sua casa uma Bíblia, um livro bíblico, ou algo que remeta a aprender e conhecer mais do Senhor. Tem que, na hora da comida, orar. Tem que falar com Deus. Na hora de dormir, a gente tem que ter um momento. Cada casa tem um parâmetro. Mas eu não sei qual é o momento, mas você tem que ter um momento de estar na presença de Deus. Não estou dizendo para ser chato. Eu estou dizendo que você tem que ter um momento onde o altar de Deus é erguido. E agora nós oramos, nós clamamos. É um momento gostoso. Não é um momento que as pessoas cumprem pena. Não é um momento religioso de fardo, de peso, de ser chato, de ser inconveniente. Mas no altar de Deus, na presença de Deus, nós nos alegramos. Nós nos sentimos bem. Nós recebemos a paz de Deus, a visitação do Espírito do Senhor. É um momento maravilhoso. Toda casa tem que ter isso. Toda família. Todos nós temos que ter. E aí então Elias, ele restaura o altar do Senhor. E é interessante, o 31 diz que ele pega 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Ele pega 12 pedras, em memória, para lembrar de todas as tribos, de todos aqueles que Deus tinha erguido. Ele reconstrói o altar. E aí ele faz o quê? Ele reconstrói o altar. O pessoal não reconstrói o altar. Ele manda encher de água, ele coloca o sacrifício, e aí então o texto diz assim, que ele enche de água várias vezes. Aí o 37, o Elias ora, responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizestes voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram,
o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia. Eu acho que eles tinham que ter dito isso antes. Mas infelizmente eles precisavam dessa experiência. Eles estavam muito quebrados. Eles estavam muito, como fala o pastor Edson, detonados no seu compromisso, na sua convicção. Porque Elias foi muito claro. Juntou todo o pessoal e disse: pessoal, até quando que vocês vão viver mancando de um lado para o outro? Se Baal é Deus, vai com Baal. Se Deus é Deus, fica com Deus. O que vocês dizem? Eles calam. Não dizem nada. Mas depois que é o fogo do céu, qualquer um, né? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa para mim é uma declaração certa, mas que podia ter acontecido há um tempo atrás e que podia ser com uma convicção muito diferente. A Bíblia fala de que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o povo se prostra, porque caiu fogo do céu, eles precisaram ser convencidos, eles precisaram ser, talvez, levados à lembrança de que eles eram o povo de Deus e que o Deus deles era fogo consumidor. Eles tinham esquecido que eles estavam preocupados com Baal. Se a gente toma uma posição, Jezabel vai detonar a gente amanhã. Mas chega uma hora que você tem que decidir se você teme mais a Deus ou teme mais Jezabel. Se você teme a Deus ou teme o mundo. E aí esse povo começou a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí o Elias se empolga e diz: agarra todos os profetas de Baal. E mataram todos os profetas de Baal. Conhecemos a história. Não sobra um. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei pensando no quanto, irmãos, nós precisamos entrar e estar no tempo correto de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo por conta dos problemas do mundo. Mas, irmãos, nós ainda estamos aqui para fazer a diferença. Como eu falei agora na hora da bússola, de dizer: não vai vir isso. A minha oração para a igreja do Senhor Jesus é que ela assuma novamente a sua autoridade profética. No nome de Jesus. Quando nós ouvimos: vem vindo, parece que vem vindo uma tempestade, um furacão. Vem vindo ventos de 100 km por hora. A primeira coisa que o crente faz, junto com todo mundo, é correr para amarrar as suas coisas. Fecha a porta, tranca, fecha, entra no porão, esconde. Aí depois, lá no fim, eu achava que era melhor a gente orar um pouquinho também, né? Irmãos, depois de correr junto com todo mundo, depois se esconder junto com todo mundo, depois de amarrar todos os trem junto com todo mundo, que diferença faz? Que diferença é? Que diferença é o sal da terra e a luz do mundo se está exatamente onde a palavra de Deus diz? Não se pode pegar, não se deve pegar uma lâmpada e colocar debaixo da mesa, debaixo do porão, lá embaixo no subsolo. A lâmpada é para ser colocada lá no alto. Vou falar para você, o apóstolo Paulo está no navio que vai afundar. Nós estamos vendo muita coisa afundando, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só posso dizer o que a palavra de Deus diz. Mas o Paulo, ele começa a orar e o navio está afundando. Eu não sei até onde vai essa epidemia, até onde vai os vírus, onde é isso, aquilo. Esse é o afã das pessoas hoje. E Paulo ora, assim como todos. E Deus fala para ele: eu estou te dando todas essas almas desse navio. O navio vai a pique. Mas as almas que estão com você, por amor a você, eu estou dando para você essas almas. E aí ele: pessoal, dá licença. É o seguinte:
O Deus de quem eu sou, o Deus que eu sirvo, falou comigo aqui nesse navio que está afundando. E o navio vai afundar. Eu acho que a princípio essa não é uma conversa que ninguém quer ouvir, né? Mas é o seguinte, Deus me disse que ninguém vai morrer. Cada um aí pega numa madeira que boia para a gente dar na praia. É isso que ele fala. E assim aconteceu. E chega lá na praia, vem a víbora para morder ele, e a víbora vai para o fogo. E o veneno da víbora não faz nada com ele. Irmãos, isso é autoridade. A minha oração, estou falando pastoralmente, é que você, nós aqui, possamos recuperar essa autoridade profética. Elias começa a clamar a Deus, os profetas de Baal, aquele povo todo, deviam ser intimidadores. E ele diz, Deus vai responder com fogo hoje aqui. O Deus que é Deus vai responder. Glória a Deus. Então, irmãos, a minha oração e a ministração dessa noite, porque eu quero orar por você, que Deus tem fogo para fazer descer sobre a tua situação, sobre a circunstância que você está vivendo, sobre a demanda que você está vivendo. Porque foi o que eu acho maravilhoso, Elias olha aquela situação, como eu vou confrontar os profetas de Baal? Com aquilo que eles não têm. Porque se o diabo tivesse um palito de fósforo, de fogo, ele tinha mandado. O que Elias chamou é o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Vocês aceitam o desafio? Bora. E Deus respondeu com fogo. Foi o dia a nação rachou naquele dia. O povo voltou ao temor de Deus. E aquela situação que confrontava, ficou para trás. Então a minha oração, meus queridos, é que Deus responda com fogo. Que você possa ter essa autoridade, essa força de poder ir em frente e dizer, eu creio que Deus vai mover. Esse aí foi? Oi, som, obrigado. Pode desligar o azul. Você que está aqui, está me entendendo? Está me entendendo? Está compreendendo? Faça assim, faça um amém, amém, né? Você que está em casa aí, faz um joinha também assim, nesse negocinho aí que tem aí para apertar aí. Meu irmão, sabe o que acontece? O que está afligindo o meu coração pastoral? É que agora, o que é de verdade é de verdade. Não tem esse negócio de, ter uma religião é bom. Né? Ter uma religião é bom. Assim, afinal, todo mundo precisa, porque ter uma religião não muda nada na tua vida agora não. O que todo mundo está precisando é do poder de Deus, é que caia fogo do céu sobre a vida dele. O negocinho do mais ou menos não está servindo, porque o mundo está em chamas, está em crise. E o negócio de mais ou menos, meia bola, vamos deixar para ver como é que é, o que está ficando pelo caminho, as pessoas estão desequilibrando, as pessoas estão, porque onde que alguém vai encontrar paz? Onde que alguém vai encontrar libertação? Onde? Somente em Jesus, meus irmãos. Só no Senhor. E tudo aquilo que era fake, e que no tempo
que a coisa estava mais ou menos, estava barato de viver, estava funcionando porque dava para ir levando. Como é que está, irmão? A gente vai levando. Hoje não dá para ir levando. Hoje o negócio tem que ser sério, forte mesmo. Porque quem está, sabe quem está levando? Sabe bem essa expressão? Eu ministrei, eu coloquei, acho que no meu Facebook essa semana. Jesus disse assim, sábio é quem edifica a sua casa na rocha. Porque quando vem a tempestade, quando vier a tempestade, quando essa tempestade está por aqui, vier e está, ela arrasa e leva. E quando ela passar, e todo mundo diz assim, vamos voltar ao normal. Esse mundo só vai voltar ao normal, novos céus e nova terra, meu irmão. Você está pensando o quê? Depois dessa pereba vão aparecer outras inúmeras. Isso aqui não tem normalidade. A normalidade disso aqui acabou quando Eva comeu do fruto proibido. Da partir dali é Deus pondo em ordem a casa. E vai ser novos céus e nova terra que a casa vai voltar em ordem. Essa é a grande verdade. E aí, quanta gente que na tempestade está sendo varrida. Porque está na areia, não está na rocha. Porque quando passar essa tempestade, porque essa não é a primeira e nem é a última. Quando passar essa tempestade e que for olhar, quem foi que ficou? Quem está na rocha. Quem ficou na rocha, ficou. Quem não estava na rocha, foi levado. E sabe qual o problema, meu irmão? É que não é só a questão do vírus. A tempestade levou a fé, a tempestade levou o equilíbrio emocional, a tempestade levou o ministério, a tempestade levou o dom, levou a família, foi tudo. Ficou só o esqueleto. O que aconteceu aqui? Levou. Ficou só aquela coisa assombrada. Mas o que a palavra de Deus diz? Que nós somos como a palmeira, o cedro do Líbano, que fica, que permanece. Irmãos, nós estamos na rocha inabalável que é Cristo. Quem não está na rocha é levado, vai ser arrasado, vai ser arrastado. E você vai encontrar todo estourado e dizer, meu querido, minha querida, você precisa de um alicerce bom. O alicerce é Cristo. E eu falo pastoralmente por quê? Porque o que nós precisamos, o que você precisa, é estar na rocha. Senão você vai ser arrastado pelo medo, pelo pânico, pelo vento dos boatos, pelas conversas, pelas fofocas e por tudo isso aí, você é arrastado. E quando você procura o irmão, cadê ele? Foi arrastado. O vento levou ele. O vento da tribulação levou ele. Está só o corpo, a alma foi embora. Mas cadê aquele ânimo? Cadê aquele fogo no coração? Apagou, eu apaguei, pastor. Eu esfriei. Como é que aconteceu, meu irmão? Você não está na rocha? Eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para você, não quero isso para você. Eu quero continuar na rocha. Você quer ficar na rocha? Você quer estar na rocha? Não, vamos orar então. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que está aqui conosco e aqueles que estão também na sua casa, em todos os lugares, nesse momento, nessa live. Senhor, no meio de uma situação tão crítica como essa, talvez tanta gente enferma, sabemos de irmãos que estão enfermos, sabemos de irmãos, pastores, que partiram para a eternidade já por conta desse vírus. Mas uma coisa nós sabemos, Pai, que os teus servos e as tuas servas são do Senhor. A tua palavra, meu Deus, diz assim, queira vivamos ou queira morramos, nós somos do Senhor. E Senhor, nós estamos caminhando, não na irresponsabilidade, não caminhando numa atitude leviana, mas entendendo, Senhor, o compromisso e a responsabilidade de trazer a tua palavra. Nós não precisamos, Senhor, que nenhum governo diga
que a igreja é essencial, porque nós já sabemos disso, nós já vivemos isso e pagamos esse preço. Sabemos da essencialidade da palavra de Deus para esse mundo. E agora eu clamo por um mover sobre cada vida, cada irmão, cada irmã aqui, em nome de Jesus. A você que está em casa, que receba deste mover do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E vá, meu irmão, vá, minha irmã, para a rocha inabalável que é Cristo, para você não ser arrastado por essa ventania, por essa tempestade. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue agora. Fale para Jesus: Senhor Jesus, perdoa o meu pecado, perdoa a minha falha, me recebe como teu filho, como tua filha. Eu quero nascer de novo, quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E nesse momento você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Recebe a salvação em Cristo Jesus. Recebe a adoção. Você passa a ser filho de Deus. Meu Pai, eu abençoo o meu irmão, a minha irmã. Senhor, traz cura, libertação, a liberação das bênçãos, as respostas, um grande mover, Senhor, um grande derramar do teu Espírito. Abençoa, traz alegria, graça poderosa do Senhor sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Receba da paz do Senhor sobre a tua vida e o teu coração. Em nome de Jesus eu te abençoo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos aplaudir sim ao Senhor Jesus, né? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Deus abençoe.